Olá! A aula de hoje é sobre reportagem. A reportagem é um gênero textual jornalístico que difere da notícia. A notícia se prende aos fatos que acabaram de ocorrer ou que estão por ocorrer. A notícia é recente, é verdadeira, é objetiva, é inédita e tem um interesse público. Essa classificação é do Mário Herbolato, um autor, jornalista, pesquisador. A reportagem é um relato jornalístico temático, focal, envolvente e de interesse atual que aprofunda a investigação sobre os fatos e seus agentes. Essa definição é de João de Deus Correia, também um pesquisador do jornalismo. Já o Nilson Lage, que é um outro jornalista, também pesquisador, autor de livros, ele diz que reportagem é a exposição que combina interesse do assunto com o maior número possível de dados, formando um todo compreensível e abrangente. No livro Ideologia e Técnica da Notícia, um dos livros de Nilson Lage, ele informa que a reportagem compreende desde a simples complementação de uma notícia, uma expansão que situa o fato em suas relações mais óbvias com outros fatos antecedentes, consequentes ou correlatos, até o ensaio capaz de revelar, a partir da prática histórica, conteúdos de interesse permanente. Quando ele diz que é uma expansão que situa o fato em suas relações mais óbvias com outros fatos antecedentes, consequentes ou correlatos, ele quer dizer que a reportagem, ela se aprofunda nos fatos, e então ela se preocupa também em relacionar com os fatos que acabaram de acontecer, mas com outros fatos que já aconteceram anteriormente e também com fatos que são consequência daquele fato inicial e outros correlatos, ou seja, outros semelhantes. Então, a reportagem se preocupa em aprofundar, em contextualizar a ocorrência. Então, ela não fica somente na informação do que aconteceu, ela se aprofunda, ela interpreta os fatos. E normalmente, quando se quer definir reportagem, se estabelece uma relação com notícia. Então, a notícia é o relato mais curto de um fato. A reportagem é o relato mais circunstanciado, de acordo com Ricardo Noblat, que também é jornalista, foi editor de vários jornais e atualmente, já há alguns anos, ele faz a edição de um blog de notícias. Melhor dizendo, um blog de informação, porque ele vai muito além da notícia. Então, é uma definição bem curta de Ricardo Noblat. Já o Nilson Lage, de novo, ele estabelece que a distância entre a reportagem e a notícia está na prática, ela é marcada pela prática, a partir da pauta, isto é, do projeto de texto. Para as notícias, as pautas são apenas indicações de fatos programados. E já a reportagem pressupõe um nível mais aprofundado de planejamento. A pauta, então, tem que ser mais aprofundada, mais detalhada. Ela dá uma orientação com muito mais caminhos para o repórter percorrer. O professor João de Deus, ele elaborou um quadro comparativo entre notícia e reportagem. Felipe Pena, que também é um pesquisador, publicou em seu livro Teoria do Jornalismo. Esse quadro comparativo, o professor João de Deus diz o seguinte, que a notícia apura fatos, a reportagem lida com assuntos sobre fatos. A notícia tem como referência a imparcialidade. Já a reportagem trabalha com o enfoque, com a interpretação dos fatos. A notícia opera em um movimento típico da indução,
ou seja, parte do particular para o geral. Já a reportagem trabalha com a dedução, parte do geral, que é o tema, para o particular, que são os fatos. A notícia atém-se à compreensão imediata dos dados essenciais. A reportagem converte fatos em assunto, traz a repercussão, o desdobramento dos fatos, aprofunda os fatos. A notícia independe da intenção do veículo, apesar de não ser imune a ela. E a reportagem é produto da intenção de passar uma visão interpretativa. Então, existe a intenção de se interpretar aqueles fatos. A notícia trabalha muito com o singular. Ela se dedica a cada caso que ocorre. A reportagem focaliza a repetição, a abrangência, transforma vários fatos em tema. Ela pode relacionar numa única reportagem, trabalhar vários fatos. A notícia relata formal e secamente, a pretexto de comunicar com imparcialidade. Ela relata um fato objetivamente. A reportagem procura envolver, usa a criatividade como recurso para seduzir o receptor. A notícia tem pauta centrada no essencial que recompõe um acontecimento. Já a reportagem trabalha com pauta mais complexa, pois aponta para causas, contextos, consequências, novas fontes. A reportagem não se atém somente ao relato factual. Nela é realizada também a interpretação jornalística dos fatos. Existe riqueza de dados na reportagem, que exige um trabalho árduo de investigação. O professor e jornalista Nilson Lage classificou a reportagem em 3 tipos, do ponto de vista de produção: a reportagem investigativa, a reportagem interpretativa e o novo jornalismo. A investigativa é aquela que parte de um fato para revelar outros fatos mais ou menos ocultados e, através deles, o perfil de uma situação de interesse jornalístico. Um exemplo desse tipo de reportagem é o caso Watergate. O caso Watergate foi um escândalo que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 1970. Ele começou com a invasão da sede do Partido Democrata, localizado no edifício Watergate. Watergate ou Watergate, como os Estados Unidos pronunciam. E isso ocorreu no dia 17 de junho de 1972. A ação foi empreendida por ex-agentes da CIA e do FBI e ocorreu durante a campanha eleitoral para a presidência dos Estados Unidos e teve como objetivo principal fotografar documentos e instalar aparelhos de escuta no escritório dos democratas. Essa ação criminosa beneficiou o então presidente norte-americano Richard Nixon, que acabou sendo foi reeleito para um segundo mandato, com vitória em 48 dos 50 estados do país. A história foi denunciada em uma série de reportagens investigativas de 1972 a 1974 pelos jornalistas Bob Woodward e Carl Bernstein, do Washington Post. O Washington Post é um grande jornal norte-americano, um importante jornal norte-americano. E essas reportagens levaram o então presidente dos Estados Unidos, o Richard Nixon, a renunciar. Renunciou a seu mandato, que é o segundo mandato. Os jornalistas tinham uma fonte que era secreta e ele só era conhecido pelo apelido de Garganta Profunda. Ninguém nunca sabia o nome dele. Apenas os 2 jornalistas e o editor deles sabiam, tinham conhecimento de quem era. Eles nunca revelaram a fonte. Em 2005, essa fonte, ela mesma se revelou ao mundo, 33 anos após a primeira matéria.
e tratava-se do ex-vice-presidente do FBI, W. Mark Felt, que abasteceu os repórteres de informações que ligavam a Casa Branca à invasão do escritório. Esse caso, conhecido como caso Watergate, que acabou levando o presidente a renunciar, ele se tornou um livro, foi transformado em livro e depois em filme. O filme se chama Todos os Homens do Presidente. Então, é um clássico que todo estudante de jornalismo e todo jornalista deve conhecer. O segundo tipo de reportagem classificada por Nilson Lage é a reportagem interpretativa, que, segundo ele, observa o conjunto de fatos pela perspectiva metodológica de determinada ciência. O exemplo, uma pesquisa qualitativa. O terceiro tipo de reportagem classificada pelo Nilson Lage é o novo jornalismo, que aplica técnicas literárias na construção de situações e episódios para revelar uma praxis humana não teorizada. Exemplo desse tipo de reportagem são os textos da famosa escola norte-americana de jornalismo, a New Journalism, que tem escritos de talentos como Truman Capote, que é autor de A Sangue Frio, Norman Mailer e Gay Talese. Já o professor João de Deus Correia propõe 6 tipos de reportagem. Segundo ele, tem a reportagem de perfil, que apresenta uma imagem psicológica de uma pessoa a partir de depoimentos da própria pessoa perfilada, de familiares, de amigos, subordinados e superiores. Então, um exemplo é o perfil do Michael Jackson, que foi realizado durante 8 meses por Martin Bacher. O segundo tipo, reportagem de fatos, que aproveita a dramaticidade de um fato e aprofunda seus conhecimentos, abrindo novas áreas de contexto, entendimento de causas e efeito. Esse modelo, como o de ação e o documental, foi apresentado por Muniz Sodré e Maria Helena Ferrari em Técnicas da Reportagem. O terceiro tipo é a reportagem polêmica, que explora o assunto em discussão na sociedade ou cria esse assunto, cria essa polêmica, essa discussão. Para isso, houve fontes, especialistas e pessoas que pensem de modo diferenciado, ou seja, de modo oposto. As pessoas não precisam pensar exatamente da mesma maneira. Ao contrário, elas devem ter opiniões divergentes a respeito de uma mesma situação. Esse modo de reportagem pode deixar a critério dos destinatários a interpretação ou aponta uma hipótese, né? Um exemplo foi a discussão que houve em torno do Estatuto do Desarmamento. Então, houve uma grande discussão a respeito do tema na sociedade. O quarto tipo proposto por João de Deus é a reportagem monotemática. Após um acontecimento recente, o veículo faz a relação com outros similares e cria um tema que provoque a adesão do público. O quinto tipo é a reportagem de ação, que diante de um fato dinâmico, impactante e complexo, o texto reconstitui a intensidade das ações em um estilo cinematográfico, visual, criando um clima dinâmico com narrativa leve, mas nervosa e ágil, ou seja, e é por isso que ela é chamada de reportagem de ação. Você reconstitui, às vezes cronologicamente ou um tempo psicológico, mas tem uma ação, tem uma rapidez nas ações que fazem com que as pessoas acompanhem uma certa dramaticidade. E a reportagem documental, que ela requer um cuidado didático do jornalista para demonstrar a documentação que embasa o tema. Então é feito muito mais com pesquisa em documentos que apresentam determinado fato ou que dão margem a uma interpretação de fatos. E isso não significa o fato de o jornalista se embasar em documentos que ele não deva entrevistar pessoas. É importante que ele entreviste também, mas tudo parte da documentação. Por exemplo, poderia ser
documentos encontrados sobre um fato histórico. Então, se busca esses documentos que seriam novos para a sociedade, ninguém tinha ideia da existência deles, e eles revelam informações novas. Então, com essa documentação, o jornalista faz um estudo, dá uma informação didática e vai buscar especialistas ou pessoas que tenham relações com aquele fato, e para dar explicações, para acrescentar informações ou para interpretar. Então, esse é um trabalho de uma reportagem documental. Temos também os livros reportagens, mas esses são alvos de outra aula que nós já tivemos e vamos abordar separadamente.